aí galera, como é que vocês estão? Graça e paz para todos vocês. Que saudade do nosso culto, viu? Poxa vida, saudade das crianças, saudade da sua presença, de poder te abraçar, de poder te cumprimentar. Olha, poxa vida, mas logo a gente vai estar junto de novo, amém? O importante é que nós estamos aqui agora para compartilhar a palavra de Deus, a palavra que nos dá esperança, a palavra que nos dá alegria, a palavra que nos dá força. E eu quero falar com vocês hoje sobre o chamado para se colocar na brecha, e por isso eu peço que você abra a sua Bíblia em Ezequiel capítulo 22, nós vamos ler o verso 30 e 31, já está aqui aberto, eu vou ler para a gente não perder tempo, amém? Procurei alguém que reconstruísse o muro que guarda a terra, que se pusesse na brecha para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. Olha que tristeza, não encontrei ninguém. Agora, portanto, derramarei minha fúria sobre eles e os consumirei com o fogo da minha ira. Farei cair sobre a cabeça o castigo merecido por tudo que fizeram. Eu, o Senhor soberano, falei. Olha só, eu quero que você compreenda o contexto do que Deus está falando aqui. Quando nós pegamos aqui do verso 24, do verso 24 até o verso 29, nós vamos compreender a quem Deus está se referindo. Porque naquela época Israel estava numa situação de degradação social completa. A terra estava toda contaminada, o pecado corria frouxo, irmão. O pecado estava liberado, o povo estava pecando, o povo não se preocupava com mais nada. Os inocentes, eles eram injustiçados, as pessoas estavam se apropriando dos tesouros, estavam enriquecendo às custas de outras pessoas por meio de extorsão, por meio de, corrupção, estavam assassinando pessoas e deixando as viúvas desamparadas. Eles estavam profanando o santuário, não sabiam mais fazer a distinção entre aquilo que era santo e aquilo que era profano, ou seja, para eles era tudo profano, fazia o que queria, do jeito que queria. Os sacerdotes, eles, de maneira covarde, eles não estavam ensinando o povo a distinguir o certo do errado. Aliás, eles eram os primeiros a profanar as ordenanças divinas. Eles não ensinavam mais o povo o significado da consagração, da purificação e da dedicação. É lógico que não vivia isso. Como é que o cara vai ensinar uma coisa que ele não faz? Não é verdade? É muita loucura. Então, as diversas classes sociais, ricos, pobres, as pessoas que faziam parte da corte, o sacerdote, o pobre, todos eles estavam unidos numa única causa. Eles estavam trabalhando para eliminar a palavra de Deus do meio deles. E os líderes da época, eles estavam causando uma desgraça social. Essa é a realidade, é isso que está dizendo aqui. Eles estavam causando uma desgraça social. Os príncipes, como eram chamados os reis, porque rei mesmo era Deus. Então muitas vezes Deus se referia não a pessoa como rei, mas a pessoa como príncipe, como ele fez com Ezequias, por exemplo, que eu falei na pregação de terça-feira. Então ele se referia aos príncipes, eles ao invés de serem pastores do povo, pastorear o povo, que essa era a função do príncipe, do rei, eles estavam se tornando déspotas, eles não eram mais humildes, eles eram tiranos. Então eles estavam confundindo tudo, estavam corrompendo tudo. Nenhum membro do povo estava livre. Olha o que diz o verso 30. O verso 30 é claro. Ele está dizendo aqui, olha só, não encontrei ninguém que se colocasse na brecha. Ou seja, nenhum membro do povo estava livre do pecado. Deus não achou absolutamente ninguém que se colocasse na brecha, como nós já vimos que já aconteceu no passado. Como, por exemplo, Moisés se colocou na brecha por Sodoma e Gomorra. Abraão se colocou na brecha por Sodoma e Gomorra. Moisés se colocou na brecha por quem? Pelo povo. Muitas e muitas vezes o povo pecou e Moisés chegou a falar para Deus: olha, se o Senhor não perdoar esse povo, risca meu nome do livro que o Senhor está escrevendo. Olha só a ousadia de Moisés, como intercessor, se colocando na brecha. E agora eu queria usar aqui Elias, como eu falei com vocês na devocional de terça-feira. Elias, na minha concepção, ele se colocou na brecha por Deus e pelo povo. E ele confrontou o pecado, ele confrontou o erro, ele confrontou o engano. E eu creio que, pela vontade de Deus, hoje, Deus nos chama para que nós possamos nos colocar na brecha, para que nós possamos nos colocar diante de Deus para interceder pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos, pelos nossos colegas,
pela nação brasileira e pelo mundo. É uma oportunidade que nós temos de nos colocar na brecha. E é sobre isso que eu quero falar. E eu compreendo que a vida de Elias, ela vai nos mostrar o que Deus quer de nós. E a primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que Deus busca pessoas especiais em tempos difíceis. Olha só, eu vou ler aqui agora, capítulo 1 Reis, capítulo 17, o verso 1. Diz assim, ó, Elias era de Tisbe, em Gileade, e disse ao rei Acabe, tão certo quanto vive o Senhor Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos até que eu ordene. Preste atenção nisso. Primeira coisa, você já sabe que eu falei na devocional de terça-feira que Jezabel, junto com Acabe, introduziram a adoração de Baal. Baal era o deus da tempestade, deus dos elementos da natureza, que trazia prosperidade e coisa e tal. E Deus vai lá, humilha Baal, mostrando que ele não era deus de porcaria nenhuma. Porque o Deus de toda a terra é o Senhor nosso Deus, o Deus vivo. Amém? Então pronto, colocou um ponto final. Só que ali Deus usa quem? Para confrontar o pecado. Para se colocar na brecha pelo povo, para que o povo não... para que lá na frente o povo viesse a compreender que somente Deus era Deus. Usa Elias. Da onde? De Tisbe. Tisbe estava localizado em Gileade, como diz aqui o texto. E era mais ou menos ali, perto do val de Jaboque, onde Jacó teve aquela experiência extraordinária com Deus. E ali, aquela região ali, eram de pessoas rudes. Era uma região de pessoas queimadas do sol. Era uma região que não havia sofisticação, não era uma região de muito polimento educado, de muita diplomacia. Os hábitos daquelas pessoas, segundo historiadores, eram hábitos de pessoas grosseiras, de pessoas ásperas, rudes, severas. Tanto que Elias se vestia do quê? Se vestia de couro. Entendeu? Usava um cinto de couro, uma sandália de couro. Ele não usava pano, de tão rústico que ele era. E o que eu quero mostrar para você é que em cada situação, Deus vai chamar pessoas diferentes. Então Deus chama pessoas diferentes para cada situação. Para essa situação que nós estamos vendo aqui, não podia ser uma pessoa delicada. Não podia ser uma pessoa mansa. Tinha que ser um caboclo duro. Tinha que ser um sujeito durão. Porque você acha que uma pessoa delicada ia aguentar um ano na caverna? Sendo alimentado por corvo e tomando água do riacho? Ou ia lá para Serepta, sabendo que lá é o quintal da Jezabel, né, lá em Sidom? Você acha que uma pessoa muito delicada, uma pessoa muito mansa ia fazer isso? Será que essa pessoa ia enfrentar 40 dias e 40 noites até chegar no Monte Horebe, uma caminhada de 320 quilômetros? Não! Então ele precisa ser uma pessoa durona, para se manter de pé, com a coluna ereta, para não se curvar diante da dificuldade. Você está me entendendo o que eu estou querendo dizer para você? Alguém que soubesse apontar o erro, dizendo assim, não, isso aqui está errado. Erro é erro, pecado é pecado. Alguém que não tivesse medo de, no meio dos idólatras, dizer que Deus é Deus e não tolera idolatria, como ele fez com Acabe, como ele fez com os 450 profetas de Baal. Você está me entendendo? Então eu gostaria que você imaginasse assim, ó, você acha que seria capaz de Deus levantar uma pessoa dentro do contexto ali das pessoas que estavam da corte de Acabe? Você acha que era capaz? Entendeu? Será que essa pessoa iria se voltar contra o Acabe? Se Deus chamasse, pode ser que sim. Mas Deus sabia que aquelas pessoas já estavam todas corrompidas. Que aquelas pessoas, muitas vezes, elas não iriam se levantar contra o Acabe em si. Então Deus chama uma pessoa já preparada. Então você, dentro do seu contexto de vida, da sua cultura, da sua criação, do seu jeitão de ser, para Deus você é especial. Você é especial. E eu gostaria que você prestasse atenção nisso. Você é especial porque Deus vai te levantar para alcançar as pessoas dentro desse contexto de vida que você tem. E eu gostaria que você prestasse atenção que Deus ele vai mudar muita coisa em você. Ele vai melhorar o seu caráter, entendeu? Ele vai aprimorar a sua piedade, Deus vai santificar a sua vida, Ele vai mudar, muitas vezes ampliar o seu campo de visão, vai ampliar a sua noção, a respeito dele, a sua convicção a respeito dele, vai ampliar a sua fé, a sua confiança, né? Mas Deus vai usar a sua personalidade para alcançar as pessoas que Ele decidiu colocar na sua frente. A minha esposa mesmo, ela diz assim, olha, você já enfrentou um deserto, né? Você já mudou muito, mas o meu jeito durão, muitas vezes ogro, com uma personalidade forte, às vezes bravo, né?
Isso não vai mudar, porque Deus vai me usar dentro de um contexto que isso vai ser importante para transferir essa mensagem para Deus. Você entendeu? Então Deus vai te usar, você é especial do jeito que você é. Deus vai melhorar, lógico, sem pecado, sem grosseria, sem nada disso. Sem nada disso. Um verdadeiro cristão. Mas um verdadeiro cristão cuja personalidade é importante para Deus para usar dentro daquele contexto. E lógico que eu quero que você compreenda essa segunda parte que eu quero falar para você. Qual que é? Que Deus vai usar métodos que são normalmente surpreendentes. Se você é uma pessoa especial, Deus não vai usar um método que comumente ele usaria para uma outra pessoa. Não, o método que Deus vai usar é surpreendente, é diferente, porque nós temos um Deus criativo. Nós temos um Deus que, por exemplo, não usou um exército para enfrentar o Acabe, a Jezabel e todo o reino. Não, ele usou apenas um homem, ele usou Elias. Entendeu? E às vezes você pode estar achando que você não é capacitado o suficiente para essa tarefa de se colocar na brecha, né, conforme Deus está te chamando agora. Às vezes você acha isso, mas eu vou dizer uma coisa para você, esquenta não, que teve outras pessoas que pensaram como você, como por exemplo Moisés. Moisés arrumou um monte de desculpa para não ir para o Egito, até que Deus falou, chega Moisés, é você meu filho, você vai lá, estou mandando Arão vir aqui para te encontrar e vocês vão junto, acabou. Como por exemplo Jeremias, que achava que era menino, Isaías, que se achava que era pecador, que morava num povo pecador, então ele achou que ele ia morrer porque viu o rei. No entanto, Deus foi lá e purificou ele e usou a vida de Isaías. Como, por exemplo, Gideão, que disse que ele era o menor da sua família, o seu clã era o menor da sua tribo e sua tribo era a menor de Israel. Ou seja, inventou um monte de desculpa, mas Deus falou assim, não filho, é você mesmo, é você. Porque Deus vê coisas em você, vê em mim, que nem nós conseguimos ver como Gideão. Gideão estava escondido e o anjo vem e chama ele de valente guerreiro. Você está me entendendo? Então, o que você precisa é abrir suas mãos e dizer assim, eis-me aqui, Senhor. E confiar nesse método surpreendente, nesse método surpreendente de Deus. Como Deus vai usar a sua vida, entendeu? A oportunidade Deus já colocou na sua frente. Foi Deus que te colocou nessa posição que você se encontra hoje. Então Deus quer te usar. Olha só, Davi, quando foi enfrentar Golias, você se lembra o que os irmãos dele falaram para ele? Quem não achou que Davi era louco? Agora você imagina Josué com uma arca, os levitas tocando trombeta, em volta de uma muralha que era inexpugnável. Você imaginou a zoação dos caras lá de cima? Da muralha? Como é que você quer fazer? Você quer derrubar a muralha tocando corneta? E no entanto, quem deu a vitória para Davi e quem deu a vitória para Josué? Foi Deus. Deus vai usar a sua vida. Deus vai usar a sua vida com um método surpreendente, diferente de todo aquele que você já viu até hoje. O que você precisa é confiar. Agora, se você compreendeu que você é especial nas mãos de Deus, que Deus tem o seu... Você precisa entender que Deus vai ter sempre os seus próprios métodos. Amém? Então não adianta você querer criar um método para Deus te usar. Não. Libera. Confie em Deus. Deixa Deus usar a sua vida. Tá bom? Deus sempre vai usar cada servo que Ele tem, que se coloca à disposição dele, de uma maneira criativa para alcançar um objetivo certo e determinado. É como a palavra dele. Ele não lança essa palavra sem um propósito, porque ela jamais vai voltar vazia. E Deus jamais vai chamar um servo, e esse servo vai se colocar à disposição de Deus. Deus não vai usar, não. Deus vai usar você de uma maneira criativa. E para finalizar, se você se colocar na brecha e você deixar Deus conduzir o resto, você precisa fazer isso de todo o seu coração. Amém? Você precisa fazer isso de todo o seu coração. Não adianta você querer fazer, achar que você é especial, você confiar no método de Deus, mas não se colocar de todo o teu coração nas mãos de Deus. Olha a oração de Elias. Lá no capítulo 18, eu vou ler para você aqui no verso 36. Ele diz assim, ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, prova hoje que és Deus em Israel e que sou teu servo. Presta atenção. Prova que fiz tudo isso por ordem tua. Ou seja, o cara fugiu, ficou numa caverna, foi para Serepta, enfrentou 450 profetas por ordem de Deus. Você acha que um homem desse estava fazendo por vontade dele? Não. Ele abriu totalmente seu coração para Deus. Ele abdicou de tudo aquilo que ele imaginava que era certo, que era correto, para que a vontade de Deus se cumprisse completamente na vida dele. Então, ou seja, ele se entregou de todo o coração.
de todo o coração para Deus. Elias não se misturou com o cenário ao seu redor, não se deixou contaminar com o cenário ao seu redor. Ele estava ali no meio dos profetas de Baal, um homem corajoso, um homem que enfrentou aquela situação. Tudo bem que depois ele teve medo, mas Deus corrigiu isso. É natural. Deus usa até mesmo as fraquezas. Você está me entendendo? Mas aqui no contexto que eu quero dizer para você é que ele não se contaminou, ele não se deixou contaminar com o cenário de Israel, com o cenário dos profetas, nada. Ele permaneceu durão, ele foi durão o suficiente para dizer que pecado é pecado. Ele foi durão o suficiente para enfrentar os profetas de Baal e dizer que Deus é Deus e não tolera o pecado. Você entendeu? Então não se preocupe com o seu papel, com o papel que eventualmente Deus vai lhe dar nesse momento da história. Você não tem que se preocupar com o papel, você tem que se preocupar, na verdade, em se colocar diante de Deus como seu porta-voz nessa geração de todo o seu coração. Não interessa o papel quem cuida é Deus. Você simplesmente se coloca à disposição dele, para que você seja um arauto nesse momento, para que você seja aquela pessoa que transmite o evangelho nessa época, que não tem medo de se colocar na brecha pelos seus amigos, colegas, parentes, pela nação, pelo mundo, pelas pessoas que estão sofrendo. Elias, presta atenção, muitas pessoas podem ter dito assim, Elias é um bronco, Elias é um cara esquisito que usa roupa de couro, Elias é um cara desconhecido, mas foi exatamente esse homem que Deus usou. Foi exatamente esse homem que se colocou na brecha. Muitas vezes vai ter pessoas que vão achar que eu e você somos igual a Elias, que nós somos esquisitos. Vai achar que nós somos isso. Mas quer saber de uma coisa? Eu estou pouco me importando. Verdade. Estou pouco me importando com essas pessoas, com o que elas dizem ou com o que elas vão dizer. Eu estou me importando com o que Deus está dizendo ao meu respeito. Né? O que Deus pensa a meu respeito. E eu convido você a fazer a mesma coisa que eu. Faz a mesma coisa que eu, vamos fazer isso. Né? Eu sinto que Deus está nos desafiando. Nesse momento, se você está assistindo esse vídeo, Deus está desafiando você para você se colocar na brecha pelos seus parentes, pelos seus amigos, pelos seus colegas, pela nação brasileira e por todo mundo, por todas as almas que estão sofrendo. Muitas almas precisam de Cristo Jesus. E eu convido a você, vamos nessa. Não tenha medo não. Confie em Deus. Você é especial para Deus. Se você está assistindo esse vídeo, é porque você é especial para Deus. É porque Deus quer usar a sua vida. E o que você precisa fazer? O que você precisa fazer é confiar em Deus. Você precisa confiar nos métodos que Ele vai utilizar para usar a sua vida, para que você possa ser frutífero no reino de Deus, se colocando na brecha pelas pessoas. O que você precisa fazer é se colocar de todo o seu coração na presença de Deus. Então, para dizer bem a verdade para você, eu conto com você. Eu espero que você, ouvindo essa mensagem, você guarde ela no seu coração. E aí você entenda que é um privilégio imenso participar deste grande exército, desse grande batalhão de guerra, desse grande exército que se coloca diante de Deus, diante de Cristo Jesus, para que o Senhor Jesus possa usar a minha e a sua vida no poder do Espírito Santo, para clamar, para suplicar, nos colocando na brecha pelos nossos amigos, pelos nossos colegas, pelos nossos parentes, pelos nossos irmãos, pela nossa sociedade, por Presidente Prudente, pelo Estado de São Paulo, pelo Brasil e pelo mundo, pelas pessoas que estão sofrendo. Leve uma palavra de ânimo, leve uma palavra de alegria. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A vida que agora você vive, você já foi crucificado com Cristo. Então a vida que você vive pela fé no Filho de Deus. É Cristo vivendo em você, instante a instante, momento em momento na sua vida. Amém? Leve essa palavra de esperança adiante. Leve essa palavra de esperança às pessoas. Tá? Encha, as redes sociais, os seus grupos de WhatsApp, as suas listas de transmissão, o seu Facebook, o seu Instagram. Faça isso, publique. Você está na brecha. Deus colocou você na brecha. Amém? Deus abençoe sua vida. Eu quero orar com você para a gente terminar essa mensagem de agora. Senhor, abençoa quem está assistindo. Senhor, essa pessoa ela é especial na tua presença. Meu Deus, eu peço em nome de Jesus que o Senhor derrame graça e misericórdia sobre esta pessoa, que ela confie nos métodos que o Senhor está utilizando para que ela se coloque na brecha e seja frutífera no teu reino. Ó Deus, e que ela se coloque de todo o coração. Que o Espírito do Senhor esteja sobre ela, abençoando e guardando para a glória de Jesus. Amém. Deus te abençoe e que você abençoe muitas outras pessoas
para a glória de Jesus. Até mais. Tchau.